E com a saída de Everton Cebolinha, o Flamengo já monitora o futebol europeu em busca de um ponta esquerda e jogador destaque do Southampton da segunda divisão do Campeonato Inglês está no radar do Flamengo. Vou trazer essa informação sobre Léo Cienza, o que há de verdade sobre essa especulação do Flamengo. Vou falar também sobre contrato assinado, 150 milhões na conta, agora sim não tem por onde correr. Leila Pereira cedeu, assinou e o Flamengo vai receber 150 milhões de reais. Eu vou trazer para vocês essa atualização aí. Vou falar também sobre lesões no Flamengo. A bruxa está solta no Flamengo e suspensão de Jorge Carrascal. Quantos jogos faltam para Jorge Carrascal voltar? Fique por dentro de tudo que rola dentro do Clube de Regatas do Flamengo, mas antes de começarmos, peço para você se inscrever, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e vamos, que é tudo nosso. Te amo, Mengão. Vamos que vamos. Bem, eu já vou começar o vídeo aqui trazendo para vocês atualizações aí sobre os lesionados do Flamengo. Isso porque o departamento de futebol do Flamengo, o departamento médico, né, de futebol do Flamengo, DM, até o jogo contra o Estudiantes, contava apenas com 2 jogadores machucados, lesionados. O Eric Pulgar, que se recupera da lesão no ombro, o Lucas Paquetá, que se recupera do estiramento na coxa. Só que depois do jogo contra o Estudiantes, o Flamengo ganhou mais 2 jogadores no DM. É isso mesmo, mais 2. 2 não, 3, aliás. Por que você está falando assim? Porque o Bruno Henrique, naquela chegada do jogador do Estudiantes, o Tomás Palacios, ele lesionou o pé, ele teve um trauma no pé direito. E com isso, o Bruno Henrique é desfalque do Flamengo na partida contra o Vasco. Outro jogador que também teve uma lesão confirmada foi o Emerson Royal. O Emerson Royal fraturou o nariz. O jogador, outro que tem uma lesão essa um pouco mais complicada, o Jorge de Arrascaeta, passou por cirurgia na clavícula ontem para colocar parafusos, pinos e fazer o tratamento. E Arrascaeta já teve alta, né? Então ele vai fazer aí todo o procedimento em casa. E o Arrascaeta, né, que foi o jogador aí que é destaque do Flamengo, infelizmente vai perder até provavelmente alguns jogos da Copa do Mundo. Para vocês verem que o jogo na Argentina foi uma guerra, né, gente? Foi uma guerra mesmo, como o José Boto falou, foi uma guerra generalizada, porque muitos jogadores do Flamengo saíram de lá lesionados. O Emerson Royal vai ter que usar uma proteção facial no nariz, né, no rosto. O Bruno Henrique vai ficar de fora por alguns dias. O Paquetá está de fora, deve voltar contra o Vasco. O Flamengo está acelerando aí sua volta por conta da lesão do Arrascaeta e o Eric Pulgar provavelmente no jogo contra o Independente Medellín. Agora a suspensão de Carrascal. Carrascal está suspenso no Campeonato Brasileiro pelo STJD, pegou 4 jogos de gancho. Com isso, o jogador já cumpriu 3 jogos. O STJD negou o efeito de suspensão pedido pelo Flamengo, né? Mas agora o jogador tem apenas um jogo só para cumprir contra o Vasco da Gama, provavelmente aí fica zerado, tá, gente? Então essa é alguma atualização aí sobre os desfalques do Flamengo na partida de domingo contra o Vasco e também os lesionados, porque a bruxa tá solta no Flamengo, o DM do Flamengo está lotado. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre contratação aí vindo da segunda divisão da Europa. Mas antes de trazermos essa notícia, deixa eu perguntar para você. Você está vendo essa aba produtos aqui embaixo, YouTube Shop? Você quer uma camisa como essa do Flamengo original, manto novo? Clica nela, vai até na loja, vai no site, lá você encontrará diversas camisas do Flamengo, canecas do Flamengo. Lá tem tudo do Flamengo oficial, produto licenciado e legalizado, frete grátis para você na sua casa. Então corre, adquire aí, fazendo isso você estará ajudando diretamente o Flamengo a cada produto original e também ao canal. Bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre essa contratação que o Flamengo está mirando aí. Como todos sabem, o Everton Cebolinha já comunicou ao Flamengo seu desejo de sair agora no meio do ano. E com isso, diversos jogadores vão surgindo aí como opção no mercado. Segundo o portal Futiverso, o Flamengo já tem um substituto de Everton Cebolinha na mira. Segundo o portal, o Flamengo acompanha de perto a situação do Léo Cienza, destaque do Southampton, na segunda divisão da Championship da Inglaterra. Com a possibilidade de negociar o Everton Cebolinha já no meio do ano, Cienza pode surgir aí como uma boa reposição. Jogador que atua como ponta esquerda e meio armador. Os números dele
pelo Southampton na atual temporada. O Léo Cienza na Championship tem 37 jogos, marcou 7 gols e tem 10 assistências. Gente, claro, a segunda divisão não é parâmetro para nada, né? Mas dá para ver que os números dele aqui são espetaculares. Agora, cabe saber se a nação rubro-negra vai apoiar essa contratação, porque a última vez que o Flamengo tentou uma contratação de segunda divisão do campeonato inglês, que foi o Mick Johnson no meio do ano passado, a torcida do Flamengo chiou muito. O Mick Johnson, que é um dos destaques do time do West Bromwich Albion, da Inglaterra, e isso não caiu muito bem aí. A torcida pegou no pé do José Boto, várias críticas ali em cima do Boto, né? E combinou com que o Flamengo desfizesse o negócio. Lembrando que o Mick Johnson já tinha comprado passagens para o Rio de Janeiro, né, gente? Vamos trazer uma atualização aqui sobre Danilo, possível jogador do Flamengo, isso porque Danilo e Paquetá, eles estão praticamente com um futebol muito dinâmico e acima da média. Muito se fala que os dois estarão brigando por uma vaga na Copa do Mundo, mas na realidade ambos deveriam ser convocados. Se tornar mais incrível aí ainda saber que o Flamengo pode tentar juntar esses dois jogadores no meio do ano. Ou seja, quem controla o meio de campo do Flamengo hoje, né, é o Arrascaeta, é o Jorginho. Mas, cara, com a chegada do Danilo, se isso acontecer, Danilo, Paquetá, Jorginho, Arrascaeta, Saul, Carrascal, De La Cruz ali, cara, fica o meio de campo sensacional. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, se o Flamengo contratar o Danilo, quem será banco para ele? Jorginho, Lucas Paquetá ou Everton Araújo? Em qual desses jogadores aí, além do Eric Pulgar, o Danilo tomaria a vaga dele? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora vamos falar sobre contrato assinado, 150 milhões nos cofres do Flamengo. Isso porque, meus amigos, minha nação rubro-negra, após fazer jogo duro para não assinar o acordo de TV da Libra, a Leila Pereira, ela concordou e assinou com os demais clubes aí. Dessa forma, o Flamengo vai receber 150 milhões até o final de 2029 em 4 parcelas anuais de 37,5 milhões, distribuídos aí a parcela de audiência do contrato com a TV Globo. O que acontece é o seguinte, né, gente? A Leila Pereira, ela não quis assinar esse contrato aí porque viu que não tinha cabimento, né? O Flamengo ganhar 150 milhões, enquanto os demais ganhariam mais pouco. Só que aí o que acontece é o seguinte: todos os clubes aí, eles combinaram e assinaram, tá? Eles combinaram e assinaram aí esse contrato. A Leila Pereira até chegou a falar que o Palmeiras poderia sair, né, da Libra em 2029, deixar aí os outros clubes, os demais, né? Mas agora ela resolveu assinar esse contrato. A Leila Pereira, ela além de assinar o contrato, ela também falou aí sobre o Flamengo que fechou para contrato de ter shows no Maracanã. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o acordo que o Flamengo fechou aí para ter show no Maracanã, ela falou a seguinte frase: vi na imprensa que o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar futebol e vai virar casa de espetáculo? Oriento ele, BAP, a colocar gramado sintético. É aquela velha, né? Sempre que uma coisa acontece, um vai lá e cutuca o outro, né? E a frase que a Leila Pereira falou aí, por quê? Porque no Allianz Parque, né, que agora vai virar Nubank Park, Nubank não sei o que, a gente não sabe. Mas a Leila Pereira, a gente sabe que tem shows frequentemente lá no Allianz Parque, por isso que o gramado sintético, ele há no Allianz Parque. Só que a Leila Pereira esquece que o Flamengo tem uma boa gestão aí de gramado, né? Então, não vai impactar, por quê? Porque os shows aí vai acontecer só vamos supor, numa data FIFA, quando os times não tiverem jogos, né? Nunca o Flamengo e o Fluminense vai sair do seu campo para jogar em outro campo por conta de shows. Tá no contrato, dona Leila Pereira não sabia disso, eu acredito eu, né? Lembrando que ela deu essa coletiva aí para a TV Palmeiras, tá? TV do clube mesmo, né? Sempre dá aquela cutucada, né, gente? Ainda mais porque ela sabe que não leva uma com o BAP, né? Cedeu o presidente aí, assinou o contrato da Libra, então ela ficou revoltada aí também, valeu? O vídeo de hoje foi esse, tamo junto aí, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.